Olá, bem-vindo de volta. Agora o nosso tema é distúrbio do movimento. E a principal doença neurológica nessa área é a doença de Parkinson, uma condição que está cada vez mais comum devido ao envelhecimento populacional e que já afeta 1% da população com mais de 65 anos. Então, bora entender por que ela ocorre. Veja bem, para o nosso corpo se movimentar, existe uma participação bem complexa dos comandos cerebrais, que partem ali do córtex motor primário, do sistema chamado de piramidal, que são lá aqueles neurônios motores que passam pelas vias piramidais, as pirâmides lá no bulbo. Mas existe também os ajustes do movimento, que são feitos por muitas outras vias chamadas de extrapiramidais. Isso tudo é muito cheio de detalhe, envolve diversos núcleos da base e vias cerebelares também. Mas para resumir de forma bem objetiva aqui para vocês, o movimento do corpo ele vai ser ajustado por vias inibitórias do movimento e vias excitatórias do movimento, para que haja um equilíbrio aí dessas vias, E a gente possa aí ajustar o movimento de acordo com o que o corpo precisa. Porque às vezes você precisa ali de um movimento mais rápido, mais intenso, às vezes você precisa de fazer movimentos bem delicadinhos, suaves, e são essas vias aqui que vão equilibrar essa gangorra para fazer o movimento ser exatamente o que você precisa. Mas daí vem a doença de Parkinson, que é uma condição neurodegenerativa progressiva, que é caracterizada, pessoal, pela perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra e nas vias nigroestriatais. Que vem aí, a substância negra é essa parte escurinha ali, do mesencéfalo, porque ela é cheia de melanina, então por isso que ela é chamada de substância negra. Olha como ela vai ficar atrofiadinha aqui, na doença de Parkinson. E isso ocorre por quê, pessoal? Pelo acúmulo de alfa-sinucleína mal agregada, É uma proteína que se agrega de forma errada, levando com isso à formação dos corpos de Levy nessas regiões do cérebro e em outras regiões. É uma fisiopatologia complexa, mas resumindo isso daqui, E quando isso acontece, pessoal, é aí que o equilíbrio do movimento desanda. Que olha o que vai acontecer. A gangorra faz com que a via inibitória lá prevaleça a sua ação sobre o cérebro, de modo que a pessoa ela vai ter dificuldade extrema de se movimentar. E é por isso aí que a doença é chamada, a doença de Parkinson, ela é chamada de um distúrbio hipocinético, Porque é o predomínio da via inibitória do movimento que faz essa doença acontecer. E toda essa história aqui resulta no sintoma de base dessa doença, que é o necessário para o diagnóstico clínico do Parkinson, que é a bradicinesia, que nada mais é do que a lentificação global do movimento da pessoa, E essa lentificação global, pessoal, é uma das coisas que mais incomoda o paciente. E é como se o paciente ele se sentisse amarrado, se sentisse paralisado. Isso incomoda muito. E a gente pode perceber a bradicinesia no paciente fazendo o seguinte teste, o teste de finger tapping, que você pede para o paciente fazer esse movimento aqui, com o dedo, de forma mais ampla e mais rápida que ele conseguir. E o paciente com a doença de Parkinson, ele não consegue fazer um movimento nem rápido, nem amplo. Vai ficando aquele movimentinho cada vez menor, cada vez mais restrito, por conta da bradicinesia, Você pode pedir para ele fazer com a mão inteira, pode pedir para ele fazer isso com o pé, É perceptível a bradicinesia nesse tipo de teste, beleza? E isso é tão global que você percebe em outros aspectos do paciente, não só na extremidade, Você percebe isso nas feições do paciente, ele vai perdendo a mímica facial, o movimento da face vai ficando mais restrito também. Até o piscamento do paciente não tem o mesmo ritmo normal, que uma pessoa tem. Você percebe que ele pisca menos, pisca devagarzinho, O balanço do braço, quando o paciente anda, o braço tende a balançar, de forma contralateral à perna. No paciente com Parkinson, não, o braço fica assim, coladinho, Ele anda com o braço paradinho, a perda desse balanço na marcha, O que mais que acontece com o paciente? Ele tem rigidez, uma rigidez muscular tão intensa que atrapalha o movimento articular do paciente. Então, quando você vai fazer um movimento passivo da articulação do paciente, você pega a articulação do paciente, vai mexer, você vai perceber esse travamento aí que a gente chama de enroda denteada ou dentada, Você vai ver esses dois termos na literatura.
que é isso? Você tem uma sensação de que tem uma engrenagem ali, porque trava o movimento do paciente, fica parando assim, freando, né? O movimento, ele não é livre, fluido, tá? Como é de um paciente normal aqui, como eu tô fazendo para vocês, né? Então, essa rigidez, ela é prevalentemente muscular, tá? E que vai impactar, então, no movimento articular. O tremor do paciente é uma coisa bastante complexa, como a fisiopatologia do tremor, né? Que é um movimento, assim, mais acelerado, né? O tremor, ele ocorre como se fosse uma reação, uma reatividade do organismo àquela ausência do movimento. Então, o paciente tem um tremor. É bastante complexa a fisiopatologia do tremor na doença de Parkinson. Mas esse tremor, ele tem uma característica interessante. Ele é muito assimétrico, tá? Então, é só de um lado do corpo, geralmente. O outro lado é menos, tem menos tremor, tá? E ele também tem essa movimentação, assim, que parece que o paciente está contando moeda. Fica assim com a mãozinha balançando, né, de um jeito que parece estar contando dinheiro. E quando o paciente está com o membro repousado, não é um tremor de intenção, é um tremor de repouso, ok? Quando o paciente está parado, é que você mais observa o tremor parkinsoniano no paciente, beleza? E mais uma característica motora, que é a instabilidade da marcha, instabilidade postural. Essa característica, ela era vista como uma das principais características motoras do Parkinson. Só que hoje ela é considerada uma característica tardia da doença, porque de fato ela aparece tardiamente. Então ela não é uma característica necessária para o diagnóstico. Essas três aqui você vai ver no paciente comumente no início da doença, mas a instabilidade postural não, é algo tardio. O paciente, ele caminha com passos curtos, colados ao chão, e a impressão que você tem é que ele está curvado, tá, para frente, assim como se ele estivesse procurando um centro de gravidade diferente no corpo dele. A sensação que dá é que ele vai cair ali a qualquer momento, que ele vai tropeçar, né, na caminhada dele, porque é uma caminhada bastante instável, com uma base um pouco alargada, mas com passos bastante curtos e congelados, tá? E esse paciente, na marcha, ele pode ter freezings, travamentos, assim, ele não consegue dar mais um passo adiante por conta, né, da evolução dessa doença. Então, pessoal, essas características todas aqui, a gente pode perceber que a doença de Parkinson, ela é uma doença que é do paciente parado, né? O paciente tem bradicinesia, que deixa ele mais parado, a rigidez também, o tremor é quando ele está em repouso parado, e a instabilidade, tudo isso vai contribuir com que seja uma doença de um paciente cada vez mais paralisado, tá certo? Essas são as características motoras cardinais da doença. Mas essa doença é muito mais complexa do que isso, não é só uma doença motora, né? Antes fosse uma doença neurodegenerativa, os corpos de Levy eles se espalham por várias outras partes do sistema nervoso e o paciente vai tendo também sintomas não motores, tá? Como, por exemplo, a constipação, a anosmia, distúrbios comportamentais do sono REM. Eu vou destacar esses três primeiros aqui, pessoal, porque esses sintomas, eles são tão significativos, tão importantes, que eles são chamados de pré-motores, tá? Eles são precoces na doença. Eles vêm antes das alterações motoras do Parkinson. Então, um paciente ele pode ter constipação por décadas antes dele desenvolver o problema motor, tá? O tremor e a bradicinesia e a rigidez. A anosmia, a mesma coisa. Por quê, pessoal? Os corpos de Levy eles vão ser depositados no sistema nervoso central e no sistema nervoso entérico também, aparentemente, tá? Então, por isso a constipação. E a anosmia, por quê? Porque há deposição, né, de proteínas anormais e degeneração dos neurônios também no bulbo olfatório do paciente. E o mesmo acontece aí no distúrbio comportamental do sono REM. O que é isso? Quando o paciente ele perde a atonia, né, muscular durante a fase do sono REM, que é a fase em que acontecem os sonhos, né? Então o paciente começa a atuar o que ele está sonhando. Então se ele está chutando uma bola de futebol, no sonho ele vai chutar quem está do lado dele, ou vai levantar, vai fazer coisas arriscadas, né? Tentar pular de algum lugar alto. Então é uma característica bastante perigosa, né? Bastante incômoda também para os cuidadores do paciente lá, antes da doença motora do Parkinson começar, né? Então, viu essas características, características aqui em um paciente, você pode suspeitar, né, da possibilidade desses pacientes estar desenvolvendo esta doença neurodegenerativa, beleza? O que mais que a gente tem de sintoma não motor?
O paciente pode ter desautonomia tão grave, tá? Que ele pode ter até denervação cardíaca, ter, assim, síncopes muito significativas ao desenvolver a doença, tá? Demência e psicose. E essas três últimas eu deixei separado porque elas são características tardias na doença de Parkinson. Ou seja, elas são pós-motoras, inclusive. Elas demoram muito tempo para se iniciar no decorrer do curso da doença. Inclusive, vamos destacar uma informação aqui sobre a demência, tá? A demência, se você não viu ainda a aula de demências, a gente fala da demência de corpus de Levy. Pode assistir lá depois, que você vai perceber que as características dessa demência na doença de Parkinson são muito similares, né? Tudo que eu falei lá, eu tô repetindo aqui, né? Distúrbio do sono REM, anosmia, desautonomia, né? Isso tudo acontece também na demência de corpus de Levy. E como é que eu diferencio, então, uma da outra? Veja bem, a gente tem uma caracterização técnica, tá? De tempo de evolução dessa demência. Como é isso? A demência na doença de Parkinson, ela ocorre depois, pelo menos 1 ano depois do início dos sintomas motores. Enquanto que na demência de corpus de Levy, isso acontece, né? A demência ela vai se desenvolver, os sintomas cognitivos vão se desenvolver dentro de 1 ano após o início dos sintomas motores, ou junto dos sintomas motores. A evolução da demência no corpus de Levy é muito mais rápida do que na doença de Parkinson. Mas elas parecem ser espectro aí de uma doença muito similar, muito parecida, talvez a mesma condição. Tá certo? Beleza, pessoal. A psicose também é muito similar, tá? Alucinações visuais complexas podem acontecer nesse paciente. A gente precisa observar porque a psicose pode acontecer no tratamento da doença. A gente vai falar disso já já, beleza? Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a Med Review porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso, você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a Med Review, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. Tá, então nós temos aqui o quadro clínico do paciente, motor e não motor, como a gente faz o diagnóstico da doença de Parkinson. Bem, pessoal, o diagnóstico na maioria dos pacientes vai ser tranquilo de fazer clinicamente, tá? As características clínicas são clássicas, são essas aí que eu já falei. E outro detalhe, classicamente a doença de Parkinson se desenvolve em pacientes com mais de 60 a 65 anos, paciente idoso. Só que pode aparecer no paciente precocemente, ou seja, com menos de 40 anos, ou também tem a forma juvenil da doença, que acontece no paciente com menos de 21. Então, assim, totalmente fora do padrão, né? Fora isso, se o paciente tiver sintomas também fora do padrão da doença, a gente pode lançar mão de exames complementares, como a ressonância magnética, por exemplo, para excluir, né, um tumor, por exemplo, tá? Fazer aí um diagnóstico diferencial, porque na doença de Parkinson, geralmente esse exame vai ser normal, beleza? Um outro exame que pode ser utilizado é o SPECT com TRODAT. O que é isso? É um tipo de cintilografia tomográfica do cérebro que vai usar um radiomarcador, tá? Que é o TRODAT, que vai marcar justamente nas regiões onde tem mais transporte de dopamina. Então, quanto menos transporte de dopamina estiver acontecendo na região, menos ela vai marcar. Então, ali, né, à direita a gente tem o paciente, né, com do cérebro normal, e aqui o paciente com a doença de Parkinson, olha só como não está nem acendendo ali a região, né, dos núcleos da base, porque ele está com um déficit dopaminérgico nessa região, tá? Então, serve também para a gente suportar ainda mais o nosso diagnóstico clínico, tá? Mas também tem uma outra característica que pode dar a gente um auxílio no diagnóstico clínico da doença de Parkinson, que é a resposta ao tratamento específico da doença. Que tratamento é esse, Raquel? É o tratamento com levodopa. Levodopa. O que é levodopa? A gente vai ter uma resposta dramática ao uso desse remédio, que é um precursor da dopamina, que é justamente o que o paciente está precisando na doença de Parkinson. Só que, então, por que a gente não usa dopamina diretamente no paciente? Por que a gente não infunde ali a dopamina?
Porque a dopamina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, então ela não vai chegar até o sistema nervoso central, que é onde a gente precisa que ela atue. Então é por isso que é utilizada a levodopa. E mais um detalhezinho. Se eu administrar no paciente a levodopa isolada, sozinha, pura, o que vai acontecer? Essa levodopa, ela também pode se converter nos tecidos periféricos, fora do cérebro, em dopamina e atuar ali, né, nos nossos neurotransmissores periféricos. E não sobrar muita coisa para o sistema nervoso central, que é onde a gente mais precisa que ela atue. Então, o que é feito, pessoal? A gente combina a levodopa com a carbidopa ou a benzerazida. O que são esses remédios? Principalmente aqui a carbidopa que eu utilizei. É um remédio que vai inibir a enzima conversora de levodopa em dopamina perifericamente, que é a descarboxilase. Então, é uma inibidora da descarboxilase que vai juntinho aqui com a levodopa para poder a levodopa não ser convertida perifericamente e poder atravessar a barreira hematoencefálica e agir lá dentro do cérebro. Entendido? E pessoal, show, assim, excelente, né? No início do tratamento, você usa uma dose baixinha, assim, 2 a 3 vezes por dia dessa medicação. Geralmente o paciente tem uma melhora absurda, assim, dramática a este tratamento. Mas, infelizmente, esse casamento, ele não vai ser tudo flores para o resto da vida, não. Esse tratamento, ele vai perdendo a sua potência, perdendo a sua capacidade de atuação ao longo dos anos. Tanto pelo próprio remédio, que não é, né, algo natural, não é fornecido pelo organismo, quanto pela evolução da própria doença no paciente. E aí, o que passa a acontecer? O paciente, ele vai perdendo, né, aquela potência de tratamento, ele vai precisando de doses cada vez maiores do tratamento. E isso, pessoal, é uma falha, né, uma complicação motora que a gente chama de wearing off. O que é isso? É justamente essa perda de capacidade da levodopa de permanecer com a mesma dose, né, tendo a mesma eficácia no tratamento da doença. Então, cada vez mais a gente precisa ir colocando as doses cada vez mais próximas uma da outra, de modo que o paciente chegue a usar 6, 7 vezes por dia, né, a levodopa, e doses cada vez maiores. E aí, o que acontece? Se eu vou aumentando a dose da levodopa, eu vou impactando ainda mais esse paciente com efeitos colaterais dessa medicação. Pode ser náusea, sonolência, agitação, alucinações, tudo isso pode estar relacionado a efeito negativo aí, né, de efeito adverso da levodopa. E aí, o que eu faço, né? O paciente está com a dose super alta e, para completar, eu ainda tenho um outro perigo de acontecer, uma outra complicação motora do uso contínuo de levodopa, que são as discinesias. O que são as discinesias? Ao longo do tempo, com o uso da levodopa crônico, o paciente começa a ter movimentos super anormais, movimentos coreicos, movimentos atetóticos, que são assim, né, contorcionais, assimétricos, parece até que ele está dançando, tem uma distonia associada. Às vezes o paciente se sente super inquieto, porque ele não consegue parar de se mexer. E o acompanhante, muitas vezes, se inquieta também junto com o paciente, porque dá um incômodo quando você vê o paciente com discinesia. E muitas vezes o paciente prefere até voltar a ter tremor, reduz o remédio para voltar a ter tremor porque está causando a discinesia. Então, essa é uma complicação motora do tratamento com levodopa na doença de Parkinson esperada. Então, se isso tudo é esperado, se ao longo do tratamento, muito tempo depois do tratamento, o paciente vai começar a ter esse tipo de incômodo, o que a gente faz para reduzir esse tipo de complicação? A gente vai associar aí os ajudantes da levodopa no tratamento da doença de Parkinson. Que ajudantes são esses? Primeiro, o pramipexol, por exemplo, é um agonista dopaminérgico. O que é isso? Ele se finge de dopamina ali, né? Vai atuar como, né, nos mesmos receptores da dopamina. E ele é um remédio interessante tanto para iniciar o tratamento lá no início da doença, tá? Para poupar tempo do uso da levodopa, como para associar ao uso da levodopa em algum momento da doença, para você não ter que aumentar a dose do remédio, né? Para poder otimizar mais o tratamento. E o que é interessante do pramipexol? Quando você utiliza ele por um bom tempo no início da doença, você vai atrasar, portanto, o início da discinesia mais tardiamente com o uso da levodopa. Entendido? Mas o que tem de negativo no pramipexol, pessoal?
isso aqui você tem que guardar. O paciente fica super impulsivo, ele fica com impulsos totalmente descontrolados. O paciente quer encher a cara, beber, quer usar drogas ou fica viciado em pornografia ou hipersexualizado, fica impulsivo para compras, gasta muito dinheiro, fica parecendo um paciente em mania, né? Aquele paciente completamente descontrolado. Então, isso é muito importante que você entenda. Se o paciente ele já tem tendências à impulsividade, né, psiquiátricas antes do tratamento com pramipexol, não vai utilizar esse remédio. E se utilizar, o paciente lá não tinha nenhuma alteração nesse tipo de comportamento, você vai avisar, né, ao acompanhante para ele observar os comportamentos do paciente, né, porque podem ser comportamentos bastante arriscados para ele, beleza? Então tem que fazer esse alerta, principalmente ao paciente e ao acompanhante, tá? O que mais que a gente pode utilizar? A rasagilina. O que é rasagilina? Tem outros remédios, né? Legelina, por exemplo, mas a rasagilina é o mais utilizado dos inibidores da monoaminoxidase B, tá? Essa é uma enzima relacionada com a degradação da dopamina. Se eu inibo ela, automaticamente eu vou inibir a degradação da dopamina no organismo do indivíduo. É um remédio que pode ser utilizado também como monoterapia no início da doença, tá? E ela é interessante porque ela tem uma posologia confortável. Você usa um comprimidinho só de manhã ali, acabou. Não precisa usar 3 vezes por dia, né? Como é a levodopa. E eu também tenho o objetivo de tentar atrasar o início do uso da levodopa neste meu paciente, tá? Qual o problema da rasagilina? Ela é bem menos potente do que a levodopa. Então, assim, uns 60% dos pacientes não vão ver muita mudança, tá? Não vão ver muita melhora dos sintomas motores e vai precisar, né, ter a associação da levodopa logo no início com ele. Então, é um remédio restrito, assim, a pessoas com sintomas muito leves ali no início da doença, tá? Ou ele pode ser associado também em algum momento na terapia com levodopa para otimizar o tratamento, tá? Um terceiro remédio, que é o entacapone, pessoal, esse remédio é um inibidor da CONT. O que é a CONT? CONT é uma enzima que degrada a levodopa, tá? Na periferia também. É parecido com o que a carbidopa faz, só que é um mecanismo totalmente diferente, tá? Mas ela também impede a degradação da levodopa perifericamente e faz com que haja uma otimização da entrega da levodopa ao sistema nervoso central. Portanto, a levodopa que o paciente está usando é como se você otimizasse ela em mais ou menos 30% usando em conjunto o entacapone. Então, é um remédio que é para usar junto com a levodopa para otimizar este tratamento. Ele é indicado quando o paciente está tendo aquele wearing off, né? Que está juntando as doses cada vez mais próximas da outra porque a levodopa está perdendo sua potência. Então, eu quero dar uma potencializada no efeito da levodopa, eu dou entacapone junto. Qual o problema do entacapone? Se eu estou otimizando só, né, a dopamina ali no sistema nervoso central, eu vou piorar a discinesia do paciente, né? Se ele ainda não começou, ele pode ter, e se ele já começou, ele pode piorar, né? Porque ele só vai intensificar mesmo. Pense na entacapone como um intensificador da levodopa virando dopamina, beleza? E por último, pessoal, a amantadina. A amantadina ela não tem um mecanismo muito bem conhecido, tá certo? Mas ela serve para quê? Ela também pode ser utilizada como monoterapia, principalmente em pacientes jovens e que tem muito tremor, que o tremor é muito intenso nesse paciente, tá? Então, ele também tem uma vantagem interessante, ele pode tratar a discinesia no paciente que já usa levodopa há muito tempo e tá já lá com a discinesia. A amantadina pode entrar aqui para melhorar essa discinesia especificamente, tá? Mas também de negativo, ela traz alucinações, pesadelos que podem ser aí impeditivos para o uso do paciente, ok? O que mais que a gente tem de alternativa de tratamento, pessoal? Guarde bem essas, principalmente pramipexol e amantadina, tá? Que é o que mais gostam de cobrar em prova. Mas agora a gente vai saber de um tratamento cirúrgico, que é a implantação, aí, um implante do DBS. O que é DBS? É Deep Brain Stimulation. Em português, estimulação cerebral profunda. O que esse aparelhinho faz? É um aparelhinho que vai ser colocado lá no núcleo da base, tá? E vai estimular o núcleo da base e tentar deixar ele acertado, né? Vamos funcionar direito aí, meu amigo, para esse paciente movimentar melhor, tá? Então, por que a gente não usa isso daqui para todo mundo?
ele é indicado, é uma cirurgia, uma neurocirurgia, né, de risco, então ele é indicado para pacientes específicos, tá? Para pacientes que têm um tremor refratário ao tratamento, com sintomas motores principalmente, que estão refratários, tá? E intolerância aos medicamentos. Paciente que você não está conseguindo, né, a dose da levodopa logo no começo, você já começou a introduzir levodopa, o paciente já começou a ter discinesia, já começou a ter complicações, e você associa os medicamentos outros, e o paciente vai ter intolerância deles, então esse paciente vai cair na cirurgia, tá certo? Paciente que já está com demência avançada, já está com um processo aí de sintomas não motores muito significativo, não tem indicação de tratamento cirúrgico, porque não tem uma boa resposta, ok? E aí, pessoal, outra coisa que a gente precisa trazer aqui nessa aula para vocês é a diferenciação da doença de Parkinson do tremor essencial. Isso daqui é pegadinha de prova certa, tá? Cai direto. E como você vai fazer essa diferenciação? Eu quero mostrar para vocês aqui a imagem de como é que se apresenta a doença de Parkinson. Olha lá, um paciente com Parkinson. E aqui, paciente com tremor essencial. Vamos avaliar aqui as diferenças nessas imagens, tá certo? Observem aqui comigo. Lá o paciente da doença de Parkinson, olha como ele está parado. Lembra que eu falei? Ele está tão congelado que até a mímica facial dele está paralisada. Olha o piscamento dele, você nem vê ele piscar, ele parece que está congelado no tempo, né? Só a mãozinha ali balançando, parecendo que está contando moeda, né? Então é um tremor de repouso. Enquanto que aqui no tremor essencial, olha a mocinha aqui, ó, é o tremor de ação. É no momento que a pessoa vai movimentar que você vê o tremor aparecer, tá certo? Que mais diferença? Ali na doença de Parkinson, pessoal, quando o paciente está com um tremor muito intenso, ele começa a fazer um movimento assim, ó, rotacional. Parece que ele está pronando, supinando o braço. Então, a gente fala que há um tremor nesse movimento, prona, supina, tá? Porque é essa característica aqui da doença quando a amplitude do tremor está intensa. Mas olha só, o tremor essencial ele tem uma característica de flexão e extensão da extremidade, tá? Então, a diferença do movimento aí que pode ser significativo, tá? Que mais? A frequência do tremor na doença de Parkinson é baixa a moderada, tá? É um tremor assim mais discreto, de 4 a 7 Hz, enquanto que no tremor essencial é muito mais rápida a frequência, ó, de 8 a 12 Hz, tá? A doença de Parkinson, além de afetar a mão, né, não é só a mão, o tremor, pode também ser a perna ipsilateral do paciente, começa a ter o mesmo tremor, e também pode ter um tremor de mento, de queixo do paciente, ok? Observe isso. Enquanto que no tremor essencial, além da mão, né, além da extremidade do membro superior, você pode ter um balanço todo da cabeça cefálico do paciente, tá? Essa paciente tem um pouquinho desse tremor cefálico. A voz do paciente com tremor essencial também fica trêmula, tá? Não é uma característica da doença de Parkinson isso, e sim do tremor essencial. E, é claro, né, na doença de Parkinson a gente tem todos os outros parkinsonismos, a rigidez, né, a bradicinesia, que é a principal característica, enquanto que no tremor essencial você não vê isso, né, não tem bradicinesia, nem a rigidez, beleza? Mas pode haver alguma instabilidade postural do paciente quando ele está com um tremor essencial muito intenso, beleza? E outras características aqui do tremor essencial que você tem que saber. Tremor essencial está muito relacionado com história familiar, tá? É bem herdado aí, mais de 50% dos pacientes têm uma história familiar positiva, uma mãe, um pai, principalmente parentes aí de primeiro grau, que também tem o tremor essencial, beleza? É uma condição que melhora com o uso de álcool, mesmo que seja um pouquinho, o paciente percebe essa característica, ele bebe e melhora, tá? Lógico que não vai ser o nosso tratamento, mas é uma informação que inclusive gostam de cobrar em prova, tá? E por último, como é que trata o tremor essencial? Totalmente diferente do tratamento da doença de Parkinson, né? O tremor essencial a gente vai utilizar beta-bloqueador, principalmente propranolol, e a primidona, tá? São duas indicações interessantes aí de primeira linha para tremor essencial, tá? Vamos ver a questão aqui como é que cai. Olha só essa questão. Homem de 67 anos é acompanhado por doença de Parkinson há 12 anos. A esposa refere que o paciente está realizando gastos excessivos com compras desnecessárias e apostas em casas de jogos. Olha o tigrinho aí, hein?
tem ingerido maior quantidade de alimentos, preferencialmente doces, e houve aumento importante da atividade sexual. Então, o paciente está com impulsividade, você já vai lembrar do que é que a gente falou. Ele está em uso de levodopa e benzerazida, como eu falei, né, parecido ali com a carbidopa, ele vai inibir, né, a descarboxilase, né, periférica. Ele está usando já 5 vezes ao dia a levodopa. Ele usa pramipexol 1 mg, 3 vezes ao dia, e amantadina 3 vezes ao dia e rasagilina 1 vez ao dia. Tratamento bastante complexo, é muito comum isso de acontecer com paciente que já está há 12 anos com doença de Parkinson. Assinale o medicamento mais provavelmente relacionado à queixa. Que queixa? Impulso, né? O paciente está completamente descontrolado aí em seus impulsos, né? Então, isso é do que, pessoal? Dos agonistas dopaminérgicos, o pramipexol. Lembre dessa informação, tá? Outra questão aqui. Paciente masculino, 60 anos, portador de hipertensão arterial, dislipidemia e asma, em uso de amlodipino, rosuvastatina e formoterol, com budesonida inalatório. Ele comparece com a queixa de tremor que notou há cerca de 6 meses e vem incomodando. Opa, pera lá, vamos dar uma paradinha aqui. Um paciente de 60 anos com um tremor que começou há 6 meses. Isso é esperado mesmo, pessoal? A gente pensa no tremor essencial com essa idade, ou a gente já pensa em Parkinson porque é um paciente idoso? Vamos lá. No tremor essencial, tem 2 picos de incidência na história do paciente. Ele pode aparecer logo lá no início, na juventude, na adolescência, início da idade adulta, em torno de uns 20 anos de idade, ou ele pode aparecer justamente com um pico aí nessa idade, em torno dos 60 anos. Então, é esperado acontecer tremor essencial aí nessa idade também, tá? Vamos continuar. Ao exame, ele apresenta um tremor de intenção, ou seja, de ação, bilateral e simétrico em mãos. Repare isso daqui, o tremor essencial ele é mais simétrico do que o Parkinson, tá? A doença de Parkinson ela é muito mais assimétrica, beleza? O tremor está em mãos, além de leve tremor cefálico. Pesquisas de bradicinesia e rigidez são negativas, então eu não tenho outros parkinsonismos esse paciente, considerando a causa mais provável, que nesse caso é o quê? Tremor essencial. Qual a terapêutica apropriada a ser instituída? E aqui, olhando as alternativas, né, primidona, levodopa, pramipexol e propranolol, a gente vê as duas principais, né, os 2 principais tratamentos para tremor essencial, primidona e propranolol. O que a gente escolhe aqui, pessoal? Este paciente é asmático, repare só, propranolol ele piora, né, intensifica a asma, então não é um bom remédio para esse paciente, a gente vai de primidona, beleza? Ok, galera, espero que vocês tenham curtido a aula, avisem a gente qualquer coisa aqui embaixo, tá? Podem comentar e vão fazer questão e treinar esse assunto. Até a próxima! Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensive da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um Keybank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição, ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.